Na última exposição, nós falamos sobre a origem do pecado original, baseado em Ezequiel, capítulo 18, que começa com aquela interpretação equivocada dos israelitas no cativeiro, fazendo relação do sofrimento e castigo que eles estavam sofrendo com aquela maldição pela desobediência do quarto mandamento, né? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, que Deus disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E essa doutrina, o dogma, ela existiu na igreja primitiva, com alguns sendo ensinada por alguns pais da igreja, porém ela nunca houve e nem existe no judaísmo e nem no islamismo. Ela se tornou uma doutrina, esse dogma se tornou uma doutrina, principalmente na igreja ocidental, católica romana, e foi postulada como doutrina definitiva por Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um gênio, um homem extraordinário, inteligente. Ele era do norte da África, de Hipona, e antes de ser cristão, ele fora filósofo da escola dos maniqueístas, os maniqueus. E ele então cria entre os maniqueus naquela filosofia de que o universo é formado por dois elementos: o bem, a matéria que é maligna, e o espírito que é puro. Isso resultado de uma herança do zoroastricismo lá da Pérsia, que ensinava que havia dois seres eternos opostos, antagônicos entre si, dois deuses eternos, que nenhum conseguiria vencer o outro. Eu estou falando em uma linguagem mais simples, como um historiador, para ficar mais fácil de entender. Que o Deus do bem, da luz, criou o espírito. E o Deus do mal, das trevas, criou a matéria. Mais tarde, então, ao criar o ser humano, ao surgir o ser humano, houve essa junção, essa simbiose da matéria com o espírito, e aí o homem, por natureza, ele já nasce pecaminoso. Ele é um ser mau. Essa doutrina, mesmo quando Santo Agostinho converteu e se tornou um doutor da igreja, ele trouxe na interpretação da doutrina cristã, baseada lá em Romanos, principalmente no capítulo 5, versículo 12 a seguir, e na interpretação do Salmo 51, onde Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, que é um texto que não vou falar agora, não tem nada a ver com essa doutrina, com pecado hereditário. Então ele postulou, e isso foi fortalecido quando Pelágio, um monge da Bretanha, hoje a Inglaterra, da igreja lá cristã ali, que não aceitava essa doutrina, ele chegando em Roma, ele viu ali o estado de corrupção, de pecado do clero, envolvido em pecados de promiscuidade e outros. Eu estou falando da igreja naquele tempo, né? Como historiador. E sabe o que acontece? Ele começou então a contestar aquilo. Santo Agostinho, ou Agostinho, então começou a defender, que ele já cria nessa doutrina, que alguns pais da igreja então foram desenvolvendo, e ele então formulou como doutrina e postulou, que mais tarde foi declarada na doutrina católica. Ele então passou a contestar Pelágio, dizendo que o ser humano já nasce pecador e ele não tem condição de viver uma vida santa. E Pelágio, por outro lado, pegando a Bíblia, ele dizia o seguinte, que o homem foi criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus, tem uma alma pura, nasce, e tem um livre-arbítrio. E ele, então, usa essa vontade livre para praticar o pecado. Se não fosse assim, então Deus não poderia condená-lo. O pecado não seria pecado, porque suponhamos que alguém já nasce com uma doença congênita, herdada de seu pai ou da sua mãe. Como que essa pessoa pode ser, então, condenada, proibida
de ter uma aposentadoria, um benefício da Previdência Social, do INSS, se ela não tem culpa dessa doença. Então, se Deus condenasse o pecador por causa de um pecado que ele pratica, que nasceu impossível de evitar esse pecado, Deus seria injusto. E essa polêmica cresceu de tal maneira que chegou o momento em que o bispo de Roma condenou ele em 431, né? Ou melhor, um pouco antes, ele foi condenado em 300... entre 417 e 418 ele foi condenado como herege. E no concílio de Éfeso, ocorrido em 431, ele foi excomungado, excluído da igreja como herege. E a partir daí, Pelágio passou a ser considerado pela cristandade, pelos teólogos, inclusive praticamente 95 ou mais por cento dos teólogos cristãos de todos os segmentos consideram ele como herege, baseado na literatura daqueles que o difamaram da oposição. Vou fazer uma comparação hoje com um paralelo atual. Se você daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, for analisar o governo de Jair Bolsonaro, baseado na imprensa tradicional, então nós vamos... a geração vai admitir que ele foi um genocida, um governo ditatorial, um fascista, um nazista, baseado nessa narrativa que os inimigos do governo dele construíram. Então, houve uma narrativa construída dos inimigos de Pelágio que considerou ele como herege e foi oficialmente condenado como herege no concílio de Éfeso. Mas ele era um teólogo, um homem de Deus que defendeu a doutrina pura, né? Aí há algumas questões, por exemplo, que ele dizia que a morte existiria em Adão, mesmo se ele não tivesse o pecado. Parece absurdo, mas o homem, o ser humano, nenhum ser criado na criação de Deus tem vida, foi criado com vida imortal, eterna. Só tem vida eterna e imortal em si o próprio Deus e Jesus Cristo. Então, mesmo Adão antes de pecar, ele poderia morrer. Então, o que garantia a sua imortalidade? Comer da árvore da vida. Ali tinha a árvore da vida. E enquanto ele comesse dessa árvore da vida, como vai restaurar lá na eternidade, no paraíso, então de anos em ano ela dá um fruto. Suponhamos aqui no caso ali, Adão comeria aquela fruta, ela dava de ano em ano, comia, e ele então poderia estar imortal até chegar a outra oportunidade de comer de novo. E quando eles pecaram, Deus então, o que fez? Expulsou eles do jardim e pôs querubins, anjos com espadas vigiando o jardim, para que eles não voltassem e tivessem contato com a árvore da vida e comessem lá disso, para que comendo não morra, continua vivendo. Porque Deus diz, no dia em que vocês comerem, certamente morrerá. Aí nós vamos explicar isso depois. A morte aí primeiro é espiritual, depois física. E a morte física era em decorrência deles ser a partir da hora que desobedecessem. Estariam proibidos de comer da árvore da vida que garante a imortalidade. É isso que Pelágio ensinou. E é verdade. E Paulo disse que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Porque o homem pecou e cerrou o jardim do Éden ao acesso da árvore da vida que garante a imortalidade para ele e para a sua descendência. E a morte passou a reinar no mundo. Portanto, aqui nós temos estas verdades. E esse pecado acabou levando essa doutrina a outros ensinamentos, a outros abismos, né? Como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo, uma cachoeira chama outra cachoeira, cascata leva a outra cascata, numa linguagem figurada do Rio Jordão que Davi usou ali, né? Então, nesse sentido, foram surgindo outras doutrinas que vou falar na próxima apresentação.